ação do Brasil, ou o próprio discurso do presidente Lula em fórum importante internacional, quando ele chamava a atenção dos países ricos para as necessidades dos países emergentes, não havia críticas em relação a isso, como aconteceram agora, em relação exatamente ao Irã, que o senhor mencionou. Não pelas relações comerciais, mas a questão, assim, até dos critérios, considerando o perfil do dirigente do Irã, tão diferente daquele desenvolvido pelo presidente Lula e defendido por ele, nos princípios democráticos que o presidente Lula sempre lutou para a manutenção e respeitou no país. Esse tipo de critério precisa ser amadurecido? Ou não faz diferença, o importante é ampliar relações, seja lá com quem for? Não, o mundo precisa, no meu ponto de vista, o mundo precisa de uma nova governança mundial, como diz o Sarkozy. Não tem só o problema do Irã, tem o problema na Palestina. O que é que o Lula chama a atenção? A ONU criou um Estado para Israel e não criou o Estado da Palestina. Enquanto não tiver o Estado da Palestina, não vai ter paz. Nós vivemos lá perto do Irã uma situação muito problemática para o mundo, que foi a situação do Iraque. A CIA, o FBI e o governo americano informou para o mundo, e todos acreditamos, porque não tínhamos condição de ter outra ideia, que o Iraque estava produzindo bomba atômica e tinha armas químicas de destruição em massa. Eles sabiam que era mentira. Aquilo era para justificar o quê? Uma disputa desleal com o mundo do petróleo que tinha no Iraque. O Irã é a terceira reserva de petróleo do mundo. Tem muitas semelhanças. Só que uma guerra com o Irã, com a tradição que tem o povo persa, vai ser uma lástima para o mundo, vai ser muito ruim. O que é que o Brasil está dizendo? O Brasil não defende o presidente do Irã. Arbitrariedade. O Brasil é pela democracia. O que o Brasil defende é que a forma de enfrentar esses problemas é o diálogo. Vou relatar para você uma conversa que eu assisti quando a Hillary Clinton esteve aqui, que nós fizemos uma reunião lá no parlamento. Eu estava lá para ser líder do governo. Ela disse, não, o Irã disse que queria enriquecer o urânio até 2%. Nós dissemos, tudo bem. Depois ele disse que queria enriquecer o urânio até 20% para usar na saúde. Nós dissemos não. Você dá o urânio para nós, Estados Unidos, nós enriqueceremos o urânio e devolvemos para vocês. Essa não é uma relação boa entre países. O Irã tem que ser obrigado a assinar o tratado de não proliferação de armas nucleares e ele tem que ter direito de enriquecer seu urânio para a saúde. Não Mas tem um detalhe, professor Fernando Abruzzo, assim, a questão que eu estou insistindo, que envolve critérios e princípios, se, em nome do diálogo, que é muito interessante, que é louvável, não se está aí subscrevendo tudo aquilo que se nega no país. O limite, né, para esse tipo de relação. Não, eu acho que a política externa do governo Lula tem acertos e erros, né? Eu acho que, ultimamente, a visão sobre a política externa do governo Lula tem sido muito futebolística, né? Os que odeiam completamente, os que os amam completamente. Acho que há acertos e erros e, digamos, a maior referência para dizer que há acertos e erros é que a influência internacional no Brasil aumentou. Pode dizer, mas isso só tem a ver com a economia, isso tem a ver só com o desenvolvimento. Não é verdadeiro, isso não seria possível, ou só com a sorte, como alguns dizem. Teria que ter muita sorte, não é verdadeiro. Tem acertos. Eu acho que essa relação com os BRICS, por exemplo, o Brasil tem um papel muito importante, e essa reunião que houve agora com os BRICS, o Brasil tem um papel muito importante nisso. No caso do Irã, o Brasil não está errado em pedir mais negociação com o Irã. O que o Brasil está dizendo, e eu acho que é uma coisa importante de marcar, é que a pura represária do embargo pode não ser eficiente.
Muitos acreditam, não é só o Brasil que acredita isso. Acho que o erro do Brasil foi ter se colocado muito no centro dessa questão, com um custo muito alto o país, sendo que aquela região não é uma área de influência. Uma máxima da política internacional é que você precisa saber o peso que você tem em cada região. Acho, Vacareza, que é diferente da questão da Venezuela, porque a Venezuela é uma área de influência do Brasil. O Brasil nunca disse, o governo Chávez, digamos, é bom do ponto de vista democrático para a sua sociedade, vamos adotar aquela mesma... Nunca o Brasil disse. O Brasil disse, olha, a Venezuela, eu acho que o governo Fernando Henrique não faria diferente cá entre nós. Não faria. Isso é verborragia na discussão atual. O Brasil adotou uma relação muito equilibrada com Venezuela, Bolívia. Imagina se a gente tivesse criado uma briga com a Bolívia por causa daquela história. O efeito econômico seria desastroso. Mas aí é uma área de influência do Brasil. No Irã, o Brasil está pagando uma série de custos que não caberia ao Brasil pagar. Eu acho que é esse o ponto. A defesa do diálogo, vários o fazem. Mas no momento em que toda a Europa, Estados Unidos, Rússia, começa a ter uma posição mais dura em relação ao Irã, acho que o Brasil tinha que ser pelo menos mais low profile, né? Mas eu acho que isso seria a posição mais correta. Afora que, tal como no caso do Irã, e como o discurso, acho que infeliz do presidente Lula em Cuba, uma coisa são as relações internacionais. Nós estamos tendo uma relação entre países, pensar em governança global. Outra é falar sobre a política interna do país. E de um modo ou de outro, mesmo que indiretamente, dar guarida a políticas internas que não são democráticas. Isso o Brasil não deve fazer. Errou em Cuba. Não que o Brasil deva lutar no caso de Cuba, e a posição histórica do Brasil em relação a Cuba é muito correta. O Brasil nunca falou embargo econômico para Cuba, vamos isolar Cuba. O Brasil nunca fez isso, nunca. Agora, o discurso do Lula foi infeliz, como foi infeliz ter colocado um protagonismo no caso do Irã. Não já falar assim, vamos colocar embargo econômico. Isso é bobagem, não é assim que será feito. Mas acho que o Brasil tem que ter protagonismo na América do Sul, na África portuguesa, e o Brasil tem voltado a isso, é correto, nos BRICS, no Irã. E mesmo já houve incursão nesse sentido, claro, né, na direção dessa política. Corretíssima. No Irã, o Brasil está pagando uma conta muito mais alta do que seu poder nas relações internacionais. O problema é você enfrentar certos desafios substituindo uma posição de princípios quando a posição tem que ser política ou aplicando uma posição de política quando ela tem que ser posição de princípios. Mas são excludentes? Política e princípios se excluem? Não são excludentes. São excludentes na medida em que cada caso exige uma prioridade, ou seja, relação de Estado. Né? É um princípio que você não faz julgamento. O presidente da República não pode fazer julgamento político de outro país. Ou seja, ele tem que se relacionar. Quando o presidente do Irã vem aqui, não é o Ahmadinejad que defende determinadas posições. É o Irã que está vindo ao Brasil. Você está recebendo o outro país. E o presidente, naquele momento, é aquele cidadão. Eu creio que quando... Receber é uma coisa, subscrever é outra. Mas subscrever exatamente o quê? Quando o Brasil trata a questão do programa nuclear iraniano, eu acho que está tendo como referência, eu lembro da campanha do presidente Obama. O que é que o presidente Obama disse em relação ao Irã? Ele disse: o problema do Irã é que o governo do presidente Bush tratou o Irã como um caso isolado. E nós não podemos tratar o Irã como um caso isolado. Nós temos que tratar o Irã dentro de um contexto de um tratamento geral para todos os países detentores de política de enriquecimento de urânio. Então é claro que a diplomacia brasileira calcula que, no fundo, essa questão tem relação com os interesses do Brasil, que são os países que subscreveram o tal Tratado de Não Proliferação, porque outros países que têm, inclusive, armas nucleares, como Israel, como a Índia e o Paquistão, não são molestados e não são cobrados simplesmente porque não assinaram tratado nenhum. O Irã assinou o tratado e está, por essa razão, em submissão às exigências do tratado. Então eu creio que às vezes nós confundimos a liberdade que pode ter um partido político para fazer julgamentos ou opinar sobre assuntos de Estado, que um chefe de Estado, né, oficialmente não pode
fazer. Então não se pode cobrar do presidente Lula que ele faça julgamento do Irã do ponto de vista se é uma democracia ou se não é uma democracia, se tem problema de direitos humanos ou se não tem problema de direitos humanos. O presidente Lula não pode fazer isso. O presidente Lula tem que se relacionar. Agora, mas é que eu não queria centrar exclusivamente nessa questão das relações internacionais. Nós temos outras internas aqui que... Eu queria, mas